Oremos. Bom e eterno Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse momento, porque Tu tens sido um Pai amoroso, misericordioso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama e um Deus que conhece as nossas necessidades. Nesta manhã do Teu santo dia, nós queremos estarmos aqui na Tua casa e te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Nesta manhã nós queremos ouvir a Tua voz e nós queremos te pedir, ó Deus, o poder do Teu Santo Espírito que se manifeste no nosso meio para podermos aprender o Teu amor, para aprender o que o Senhor tem para cada um de nós. Fale conosco, ajuda-nos a entender Tua palavra, que o Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abrem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 27, Mateus capítulo 27. Tem Bíblia aqui, mocinho, se tu quiser, vem. A Bíblia aqui, vem para tu ler. Senta aqui, vem na frente. Mateus capítulo 27. É aqui, 27. Queridos, mais uma vez ao abrir, vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus e Pai, estamos com as Escrituras abertas nesse momento. Mais uma vez nós queremos ouvir Tua voz e mais uma vez nós queremos, ó Deus, falar do Teu amor. Pai eterno, que o Senhor fale conosco através da Escritura Sagrada, porque foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveu aquilo que o Senhor quisesse escrever para a compreensão daquilo, para que nós pudéssemos aprender de tudo que o Senhor tem feito e fará enquanto o Senhor Deus for o Deus Todo-Poderoso. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos meditar um pouquinho sobre os finais da vida de Jesus. E o capítulo 27 começa dizendo assim, de 1 ao versículo 10. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E eles, manietando, levaram-nos e entregaram a Pôncio Pilato, o governador. Então Judas, o que traíram, vendo que eles foram condenados, arrependeu e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: eu pequei traindo o sangue inocente. E eles disseram: o que é isso para nós? Seja você isto. E ele lançou as moedas de prata no templo e, partindo, foi enforcado. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-la no tesouro, porque são preço de sangue. E tomando o conselho, compraram com ela o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo tem sido chamado de o campo de sangue até o dia de hoje. Verso 9. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: eles tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram-no pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Queridos, amém. Então nós compreendemos que Jesus, ele já estava aqui. Jesus já estava preso. Jesus já tinha terminado o seu ministério. Jesus já tinha terminado a sua missão.
E a gente vê um relato no capítulo 26, que Jesus saiu, teve a Santa Ceia junto com os discípulos, e depois Jesus foi para onde? Para o Getsemane. E lá no Getsemane, Jesus estava o quê? Com os 3 discípulos. Mais próximo dele, que era João, Tiago Tiago, João e Mateus. E para você ver, então eram os discípulos ou Pedro, quer dizer Pedro, que estava com Jesus. E a gente vê que quando Judas viu que Jesus foi preso, eles pegaram e Judas foi e entregou quem? Jesus, ali, aquela turba, aos sacerdotes, aos escribas. E a Bíblia diz que depois o que Judas fez? Ele foi se enforcar. Queridos, a gente percebe que Judas poderia ter sido uma pessoa influente se ele não tivesse negado Jesus. E para você ver, o Espírito de Profecia, no livro Desejar Todas as Nações, Ellen White escreveu um capítulo só para Judas. No livro do Desejar, eu não sei se é o 56, é algum capítulo, que aquele capítulo todinho descreve a vida de Judas. Infelizmente, lá nos portais, nos fundamentos da cidade santa, só não vai ter o nome de Judas. Por quê? Porque infelizmente ele negou, ele traiu e ele não se arrependeu. Então, querido, vamos para o versículo 11, que diz assim: e Jesus ficou em pé diante do governador, e o governador lhe perguntou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não houve quantas acusações testifica contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Querido, a gente vê Cristo, a gente vê Jesus como uma pessoa que a vida dele era uma vida de exemplo, uma vida de modelo. E para você ver, e quando Pilatos, Jesus estava sendo acusado, e Jesus ele não disse uma palavra sequer. Talvez, querido, se fosse nós hoje, antes das pessoas acusarem, a gente já estava também fazendo o quê? Nos defendendo. E Jesus, ele só falava quando era necessário. Quando não era, você vê que o próprio Pilatos diz: você não vê que quantas acusações ele fala contra ti? Mas Jesus, ele permanecia o quê? Em silêncio. Porque, irmão, porque Jesus, se ele fosse, como é que se diz, relatar ou fazer pergunta, eles não iam responder. Foi como quando a Bíblia fala da vida, no final da vida de Jó, que Deus ali começa a fazer pergunta para Jó. Deus diz: onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E Jó não teve resposta. Da mesma forma, quando disser aí no versículo 11: tu és o rei dos judeus, alguém Jesus diz: tu dizes. Essa palavra tu dizes é o mesmo que dizer: não, você está dizendo que eu sou também rei dos judeus. Então Jesus, ele só falava quando ele
era necessário, quando precisava. Olha o que ele diz agora no versículo 15: ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa que eles conhecessem, né? Ele tinha então presos famosos chamados Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhe: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o havia entregado. Então, querido, para você ver, né? Jesus estava sendo condenado. Em Pilatos, eles tinham um costume que antes da festa da Páscoa, alguém que estava preso recebia a liberdade. Mas agora estava Jesus e Barrabás. E eles disseram: quem vocês querem que a gente solte? Irmão, para você ver, Barrabás aqui estava também representando quem? O inimigo. Irmão, as pessoas jamais vão querer alguém que não está vivendo no padrão que eles vivem. Jesus aqui era uma pessoa totalmente diferente. Jesus era humano, era Deus, mas era humano como nós. Mas a vida de Jesus era uma vida que para muitas pessoas causava o quê? Inveja, porque Jesus curava, porque Jesus fazia milagre. Então, eles não iam escolher alguém que era diferente. Eles escolheram quem? Barrabás, que era parecido com eles. E hoje, irmão, se hoje nós fosse perguntar para o mundo: quem você prefere, Jesus ou o mundo? O que vocês acham que ele escolheu? Muita gente escolheria o mundo. A maior parte, né? Maior parte. Então, por quê? Porque eles são pessoas que querem se agradar daquilo que eles já praticam. Então Jesus aqui, ele foi rejeitado. E é o que está acontecendo hoje, de muitas pessoas estar rejeitando Jesus. Muitas pessoas estão escolhendo as coisas do mundo. O que Jesus diz? Não amei o mundo e nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está ali. Querido, agora vamos para o verso 19. E diz: e estando ele assentado no tribunal, Pilatos, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolva na questão desse justo, porque muitos sofriam hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão a pedir Barrabás e para Jesus ser morto. O governador lhe respondeu dizendo: qual destes dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhe: o que então farei com Jesus que chama o Cristo? E eles todos disseram: seja crucificado. Queridos, para a gente ver, até em sonho, Deus usou a esposa, a mulher de Pilatos, para que ela não condenasse Jesus. Mas a gente vê que o governador, ele não quis, porque se Pilatos tivesse soltado Jesus, talvez ele teria perdido sua posição de governador, sua posição de rei. Então, para ele agradar o povo, ele fez o quê? Mandou crucificar Jesus e soltou Barrabás. Da mesma forma, queridos, Jesus, ele tem nos alertado.
Jesus ele tem nos mostrado que nós estamos nesse mundo e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa escolher qual caminho a gente quer seguir, né? Deus ele não força ninguém. Por quê? Porque Barrabás era um salteador, Barrabás era um ladrão, Barrabás no homicídio ali, ele matou uma pessoa. Então, quando Pilatos diz: a quem vocês querem, Jesus ou Barrabás? Eles disseram Barrabás. E Pilatos disse: nós vamos fazer o que com Jesus? E ele disse: crucifique. Irmão, muitas dessas pessoas aqui estavam quando Jesus entrou em Jerusalém ali, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, muita gente estava gritando: Hosana, Hosana, Deus nas alturas. Jesus e todo mundo ali botava palmeira, botava suas toalhas para que Jesus passasse. Mas aqui na hora que da crucificação, muitos daqueles que estavam lá estavam agora gritando: crucifique, crucifique. Daquela multidão que estava aclamando ele como se diz, como rei, agora estava mandando crucificar, né? E olha o que diz o versículo 23. E o governador lhe perguntou: por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto foram criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue dessa pessoa justa. Vede vós. E respondeu todo o povo, disse: o seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás e, tendo açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, né? Reuniram junto a ele o batalhão de soldados e, despindo, vestiram-lhe um manto escarlate, e eles trançaram uma coroa de espinho, colocaram sobre sua cabeça, e em suas mãos direitas uma cana, e ajoelhando diante dele, zombava, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. E depois de terem zombado, tomaram-lhe o manto e puseram-lhe suas próprias vestes e o levaram para crucificá-lo. Queridos, então, depois que Barrabás foi solto, então Jesus, ele ficou e foi condenado. E a gente vê que as pessoas ali, elas disseram: que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Irmão, isso aqui se cumpriu quando Jerusalém foi tomado por Tito. Eles não pediram para que o sangue de Jesus caísse sobre ele e sobre os filhos dele. Então o sangue de Jesus caindo foi quando Tito entrou em Jerusalém e acabou com a cidade ali. Para você ver, Jerusalém, ela foi destruída, parece, se eu não me engano, no ano 70 da história dessa terra. Tito entrou ali e Jerusalém foi devastada. Nenhum cristão se perdeu. Nenhum cristão perdeu a vida, mas os que não foram cristãos, infelizmente, morreram todos. E isso está registrado no livro Grande Conflito,
no primeiro capítulo do grande conflito, você pode ler lá o que aconteceu. Então a gente vê que Jesus aqui, ele foi o que? Açoitado. Jesus foi o que? Chicoteado. As suas vestes foram sorteadas. E a gente vê o sofrimento que Cristo teve que passar por cada filho teu, por cada ser humano, porque os pecados do ser humano nesse momento, ele caía sobre quem? Sobre a vida de Jesus. Irmão, os estudiosos, eles chegam à conclusão que já se passou entre 135 a 140 bilhões de seres humanos em cima dessa terra. Desde Adão e Eva até hoje, tem aproximadamente uns 140 bilhões de pessoas enterradas nesse mundo. E os pecados de todo mundo, inclusive hoje nós temos 8 bilhões de pessoas vivas, 8. Com mais 140, daria quase 148 bilhões. Eu pergunto, qual ser humano que suportaria? Talvez nenhum ser humano suportaria o sofrimento. Por isso que quando Jesus foi lá para o Getsemane, e quando Jesus orou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Por quê? Porque a cruz, o peso que Jesus carregava, era insuportável. Por isso que a Bíblia diz que ele, lá no livro de Lucas, diz que ele suou o quê? Gotas de sangue. Pelo sofrimento, que eles passou. E as pessoas ainda faziam o quê? Zombavam, batiam nele, E a gente vê a aflição, a humilhação que Jesus passou. E a igreja, no versículo 32, diz assim, e saindo eles, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem obrigou a levar sua cruz. E ele, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E eles crucificaram, repartiram suas vestes, lançando a sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta. Eles repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. E sentando-se, o guardavam ali, e puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo sua cabeça, dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, dizia: aos outros salvou, e a si mesmo não pôde se salvar. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus. Liberto agora, se ele quiser, pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto. Queridos, então na crucificação, Jesus ele estava indo, Jesus estava carregando aquela cruz que não foi feito para ele. Aquela cruz era para Barrabás, que seria morto nela. Mas a Bíblia diz que quando Barrabás foi solto, então não tinha como preparar uma cruz de exato momento.
Porque a cruz, ela era feita pela medida da pessoa. Então ali, quando Barrabás foi solto, então a cruz de Barrabás, ela ficou para Jesus. E foi ali que a gente vê que Jesus, ele foi crucificado, né? Foi ali entre ladrões, e as pessoas insultavam ele dizendo: tu não és o Filho de Deus? Desça da cruz, né? Ele não dizia: não salvou os outros, porque não se salva. E a gente vê, irmão, que o próprio diabo, o próprio Satanás, ele estava usando os principais sacerdotes, os escribas e anciãos, para fazer que Jesus fizesse o quê? Descesse da cruz. Irmão, Jesus poderia até descer, porque Jesus, ele tem poder. Mas se Jesus tivesse feito isso, nós estaríamos o quê? Perdidos. Né? Jesus suportou afronta, Jesus suportou humilhação, indiferença, para que hoje nós pudéssemos ter o quê? A vida eterna. E aí, irmão, no versículo 45 em diante diz assim: desde a hora sexta houve treva sobre toda a terra, até a hora nona. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, dizia: este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja e embebeu. E em vinagre, o pondo em uma cana, dava-lhe de beber. Os outros disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus novamente, bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de dois em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram o quê? Ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, olhando-os de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre as quais estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José e mãe dos filhos de Zebedeu. Querido, então agora Jesus, depois que foi levado para ser crucificado, então Jesus lá em cima na cruz, ele disse também: Pai, perdoa, porque não sabe o que fala. E lá na cruz, Jesus, ele bradou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me abandonaram? Irmão Heraldo, nessa ocasião aqui, né, a gente vê que Jesus, houve uma separação, né, entre Deus e Jesus, porque Jesus aqui, ele se fez pecado, né? Jesus aqui, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado. Então houve a separação entre Deus e Jesus, para você ver. Então aqui diz aqui, ó, no livro neste livro aqui, diz assim: nas cenas que ocorreram na sala de julgamento e no Calvário, vemos do que o coração humano é capaz quando está sob a influência de Satanás. Cristo se submeteu à crucificação
embora o exército celestial pudesse tê-lo libertado. Os anjos sofreram com Cristo, pois Cristo era um com o Pai. Aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que não querem que este homem governe, optaram por se colocar sob o domínio de Satanás, para fazer sua obra como escravo. Contudo, para ele, Cristo entregou sua vida no Calvário. Então, o próprio Deus, ele sofreu ali junto com o Filho. Para você ver, quando Jesus morreu ali no Calvário, o que aconteceu? O Pai, diz em profecia, que o Pai desceu ali e ficou de frente a frente, né, com o Filho. E para a gente concluir, capítulo 57, versículo 57, diz assim: ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamando José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu em pano limpo de linho e o deitou no seu próprio túmulo novo, que o havia esculpido em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro partido. Estava ali Maria Madalena, outra Maria, assentada defronte do sepulcro. No dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos de que aquele enganador, quando estava vivo, disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até ao 3º dia, para que não suceda que, vindo os discípulos à noite, o furte diga ao povo: eles está ressuscitado dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tende, guardai e de proteger o máximo possível. Assim eles foram e tornaram o sepulcro seguro, segurando a pedra e deixando ali a guarda. Então, quando Jesus ele morreu, quando Jesus foi sepultado, então a gente vê que as pessoas não acreditavam no que Jesus dizia. As pessoas não acreditavam porque Jesus dizia: o Filho do Homem vai sofrer, vai permanecer no coração da terra e no 3º dia ele vai ressuscitar. Irmão, e isso se cumpriu. E isso foi exatamente como Jesus ele havia dito, assim como Jesus ele havia predito. E a gente vê, queridos, que Jesus ele morreu, Jesus ele entregou a própria vida, mas Jesus ele não permaneceu ali no sepulcro por toda a vida, porque ao 3º dia a gente vê a ressurreição, ao 3º dia a gente vê o anjo descendo. A Bíblia diz que a terra sacudiu, a terra estremeceu, houve um terremoto. E quando chegou ali, aquela pedra do sepulcro de Jesus foi tirada. E o anjo disse: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. E ali Jesus ressuscitou. Jesus tinha vida própria. E Jesus levantou. E quando Jesus levantou, Jesus disse o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus venceu a morte. E se ele venceu, irmão, nós também podemos vencer. Só depende de quem? Só depende de nós. Queridos, então, se Jesus
Ele morreu, se Jesus ressuscitou, hoje também, querido, Jesus ele pode fazer o quê? Um milagre na vida de cada um de nós. Porque quando nós olhamos para Lázaro, Lázaro estava morto há quantos dias? 4 dias. E quando Jesus chegou e chamou Lázaro, vem, ele ficou lá, ele veio. Da mesma forma, meu irmão, eu não sei o que nós estamos precisando, talvez, para quê? Para ressuscitar. Se nós estamos mortos espiritualmente, vamos para terminar, abre lá sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 5. Olha para você, Efésios é o último versículo, e com esse aqui nós terminamos. Efésios 5, versículo 14 diz assim: amém, misericórdia? Diz assim: pelo que ele diz, desperta, ó tu que dorme, levanta de entre os mortos, e Cristo te dará a luz. Amém? Queridos, se eu e você estamos vivendo mortos espiritualmente, Jesus ele é capaz de fazer o quê? De nos levantar, de nos ressuscitar para se tornar o quê? Uma nova pessoa, para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmão Heraldo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse momento. Eu vou cantar aqui um pequeno hino, um pequeno louvor, para a gente concluir a nossa mensagem. Deixa eu colocar aqui. E que vocês prestem atenção neste hino, para que Deus possa nos abençoar nesse momento. Crede sempre em Deus, crede em mim. As mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Se hoje a noite vem, o encontrarei. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Porque ainda esperam, são fiéis promessas de Deus. Se Jesus comprou-te no Calvário, busca logo, vem o Filho seu. Jesus, vem logo, estais vós pronto. Jesus, vem logo, estais vós pronto.
vem logo, estás vós pronto. Amém? Queridos, com certeza o nosso Senhor Jesus, Ele breve voltará, né? E nós precisamos, como disse esse hino, Jesus vem logo, estais vós prontos. Que possamos estar prontos para a breve volta de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te agradecemos porque, através da tua morte, da tua ressurreição, mesmo que a gente iremos morrer neste mundo, mas a Bíblia diz: aquele que crê, ainda que morra, viverá. Deus eterno, que o Senhor nos ressuscite se estamos mortos, Senhor, espiritualmente. Como a Bíblia diz, desperta. Já chegou a hora, Senhor, a Bíblia diz que já é a hora de despertarmos do sono. Deus eterno, se nós ainda estamos vivendo neste mundo, se nós estamos vivendo ainda, Senhor, nas práticas das coisas desta terra, que o Senhor, assim como disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Que nós possamos nascer para uma vida espiritual, que nós possamos sepultar nossa vida de pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Como diz o teu servo, o apóstolo Paulo: crucificado estou com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, que o Senhor abençoe aqui a família, do irmão Heraldo, a família da irmã Zefinha, a minha família, a família de cada criança aqui representada, e que nós possamos, ó Deus, testemunhar de Jesus, falar do seu amor e cada dia nos preparar, porque aquele que vem virá e não tardará. Que o Senhor possa nos achar como as virgens que estavam preparadas, como as virgens que eram prudentes, como, Senhor, as virgens que tinham o azeite nas suas lâmpadas, e quando o noivo chegou, entrou com elas para as bodas. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor também, ó Deus, alcance nossas famílias, que o Senhor alcance nossos familiares, que o Senhor abençoe esta comunidade, esse bairro, e que mais tarde, Senhor, se for da tua vontade, possamos estar aqui para dar andamento, Senhor, e recolher alimento para ajudar a família, para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pai eterno, leva-nos em paz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajuda a nos preparar, que Deus nos dê um sábado abençoado em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci. Ele ainda vai para casa, né? Eu pensei que ele ia ficar aí, né, igreja?